A obra do Espírito Santo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios 3:8. Vejam que interessante, Paulo não fala do ministério de Cristo, e sim do ministério do Espírito. O próprio Jesus disse que estaria conosco, e o cumprimento da promessa era enviar o Espírito Santo. Estamos no tempo de ação do Espírito Santo. Pentecostes não acabou ainda. Assim, como interagimos com o Espírito Santo e qual sua obra? Como era na antiga aliança? No Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão. E clamaram ao Senhor, e enviou a Jerubbaal, a Bedã, Jefté e a Samuel, os juízes e os profetas. 1 Samuel 12, 8-11. Assim vemos o clamor de um povo, uma demanda. Deus então enviava o Espírito Santo sobre uma pessoa. Isso lhe conferia uma capacitação divina sobrenatural para cumprir uma missão. Esse é um pequeno resumo de como acontecia antes do ministério do Espírito Santo começar. Já na Nova Aliança vemos um novo conceito, o batismo com o Espírito Santo. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 1:5. Ele não seria o ministrador do batismo, e sim o meio pelo qual somos batizados, da mesma forma que a água é o meio de imersão do batismo nas águas. A carta aos Efésios fala de um selo que o Espírito Santo nos concede, nos marca. Em 1 Coríntios 12, 13, vemos que essa inundação do Espírito forma um só corpo. Em Atos vemos: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Assim, o recebimento do Espírito é o batismo com o Espírito Santo, segundo a observação de Pedro quanto aos gentios. Este, que seria Apolo, era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Atos 18, 25 e 26. O arrependimento e confissão de pecado não nos equipa para perseverar no caminho, em fé. É necessário uma saturação do Espírito Santo para ser testemunha e proclamador, e talvez foi sobre isso que Priscila e Áquila trouxeram maior precisão para Apolo. O Espírito Santo vem morar, habitar em nós. Vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. 1 Coríntios 6,19. Jesus falou sobre a verdadeira adoração e de como agora o templo seriam as pessoas, nossos corpos. É bom entender que essa presença permanente, não exatamente irresistível, não se dá por falta de lugar onde o Espírito Santo habitar, e sim para que ele cumpra uma missão específica que lhe foi dada. Assim vemos em Romanos que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, ele intercede por nós. Essa demanda é nossa, ele não vai fazer por nós, mas sim juntamente conosco, com essa interação e correspondência entre o homem, que é fraco, e o Espírito Santo, que concede poder. O Espírito Santo também derrama em nossos corações o amor de Deus. Talvez seja um aspecto do ministério do Espírito Santo que seja pouco comentado, mas se transborda dentro do teu coração o amor de Deus, saiba que isso acontece através do Espírito Santo. Empoderar. Aqui podemos ver que a atuação dentro da perspectiva do antigo pacto ainda permanece válida. Jesus disse que o Espírito Santo estava sobre ele para cumprir uma missão. Por isso Jesus promete o mesmo empoderamento. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Fazer discípulo de todas as nações é uma missão que demanda muita gente e muito poder. Jesus garantiu que teríamos esse mesmo envio que ele teve por parte do Pai. Contudo, essa promessa não impede a busca. Pelo contrário, Jesus fala: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, 13. A coisa mais preciosa que o Pai pode nos dar é o seu próprio Espírito. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Essa promessa já está disponível para aqueles que apenas entraram no reino. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4,31. Podemos ver aqui de forma prática a fé na promessa, a busca, o recebimento e o desempenho da missão. Aleluia! O Espírito Santo nos salva.
Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Romanos 8:11. O mesmo Espírito nos levantará através da ressurreição de Cristo, e por meio do Espírito Santo seremos ressuscitados, consumando assim nossa salvação, dando um aspecto profético mais literal ao termo nascer do Espírito. Assim temos esse pequeno resumo de alguns aspectos da obra do Espírito Santo em nós, do ministério glorioso desse Santo Espírito.